Jogos. Jogos de simulação, tiro, puzzles, terror, mundo aberto, jogos competitivos ou até mesmo casual. Eles fazem parte da nossa vida. E eu tenho certeza que se você tá vendo esse vídeo, você já perdeu alguma noite tentando passar de um boss do Dark Souls, em algum corujão do CS dando muita bala, ou simplesmente criando um novo mundo no Minecraft com seus amigos. Isso se você tiver amigos, claro, não estiver falando com uma câmera sozinho de madrugada, hipoteticamente falando, é claro. O fato é, de alguma forma você já foi impactado por essa mídia de entretenimento. Hoje ela é uma grande parte desse mercado, disputando até mesmo com o cinema e tendo seus próprios serviços de streaming. Mas os jogos não são apenas uma parte dessa mídia de entretenimento feita apenas para lucrar e muitas vezes tirar só o seu dinheiro de uma forma completamente parasitária, né? EA. Os jogos podem ser e muitas vezes são muito mais do que simplesmente coisas para te distrair. Muitas vezes eles são uma obra de arte. Nice. E eu não falo só no sentido da parte estética ou da história, mas ele é uma arte diferente, uma arte que não só apenas mostra a parte do criador desse jogo, mas também do jogador. A pessoa que tá ali controlando, quando tem possibilidades infinitas nesses jogos, ela pode ser em explorações malucas, criar uma vida virtual só pra ela, adestrar animais, criar fazendas e cuidar delas, ou simplesmente sair atropelando pedestres e causar tumulto com a polícia explodindo tudo porque você pode. Mas essa expressão, através das decisões que o jogador toma, diz muito sobre quem ele é também. Muitas vezes a forma com que você joga o jogo também conta um pouco sobre a sua personalidade. Por isso é cada vez mais comum a gente ver streamers muito populares, comunidades crescendo em torno de jogos ou mesmo de um streamer em específico. Não só porque o jogo é muito bom. Muitas vezes você assiste alguma live de alguém ou algum vídeo de algum jogo que você talvez nem goste ou nem conheça, mas sabe que assistir aquela pessoa jogando é uma experiência diferente, porque o jeito que ela joga aquilo traz um pouco da personalidade dela também. Eu já faço vídeos lives pra internet tem algum tempo, então eu sei dizer como é que é estar na parte de quem assiste e também de quem produz esse tipo de conteúdo. É claro que são experiências diferentes e nisso se engloba muita coisa. Eu conheço pessoas que não jogam LoL nem CS, mas acompanham o competitivo desses jogos simplesmente porque eles gostam da competição ou porque eles gostam de algum jogador profissional que faz live também. E não é nem pelo jogo em si, mas sim pela personalidade daquela pessoa. A experiência de você poder alterar uma história ou a forma com que o jogo se apresenta é algo muito único. Tenho essa experiência desde a primeira vez que eu joguei um videogame e provavelmente diferente de muitos de vocês, eu não tive acesso a videogames até os meus 10 anos de idade. O primeiro console que eu tive foi um Nintendo 64 e só fui ter ele na época que já existia um PlayStation 3 e Xbox 360. Mas eu não me importava porque era a minha primeira experiência com videogame. Até hoje eu lembro de ficar maravilhado com os jogos do Super Mario 64, do Killer Instinct, do Diddy Kong Racing, os seus personagens extremamente cativantes e carismáticos, e também do jogo de corrida do Star Wars Episódio 1, que eu achava que tinha gráficos incríveis. Na minha cabeça, na época, realmente eram muito bons. Hoje em dia, já não tanto. Nessa época em que eu jogava o Nintendo 64, eu já tinha acesso à internet, mas eu não gostava de procurar por guias em revistas ou pela internet, detonados. Eu poderia fazer isso. Eu não gostava de jogar dessa forma e nem de seguir exatamente o que o jogo mandava. Eu gostava de propor um desafio a mim mesmo enquanto estava jogando para descobrir alguma forma diferente de passar daquela fase em específica ou do jogo completo, porque assim eu sabia que eu teria uma experiência que ninguém mais teria. Aquela experiência seria unicamente minha. E você poder moldar a forma com que você consome uma arte é algo que só os jogos têm. Por isso temos comunidades tão apaixonadas, pessoas que se dedicam a vida inteira a um tipo de jogo só. E não me entenda errado, eu sei que tem isso com filmes também, eu sei que existe isso com música, com diversos tipos de arte. Nenhuma delas te proporciona você estar ativamente moldando aquilo. É claro, você pode debater sobre o sentido de algum filme, você pode conversar sobre os seus entendimentos sobre alguma música, um álbum, um artista, mas você não consegue trazer aquilo de uma forma que só você consumiu de fato e alterou da forma que nem o próprio criador imaginava. E você consegue trazer isso para outras pessoas. Eu lembro muito de na minha infância, na época ali do PlayStation 2, quando eu já tinha o meu, e isso já na época do PlayStation 4, eu estive bem atrasado na geração de consoles, de falar com meus amigos e a gente trocar jogos. A gente tinha experiências com jogos diferentes, cada um tinha seus gostos diferentes. Eu fui apresentado muitos gêneros de jogos por conta disso. Inclusive, hoje em dia eu sou muito fã de jogos de terror, principalmente Silent Hill, por indicações de outras pessoas, por terem me visto ver aquela experiência de uma forma diferente, que não era apenas o terror, mas a profundidade dos personagens e a parte que realmente te faz pensar, não apenas nos puzzles, mas no contexto geral. Uma comunidade que troca tanto esse tipo de coisa
coisa só faz crescer o amor ainda mais que eu tenho por essas experiências. A minha amizade mais antiga hoje é baseada justamente num jogo. Na época ali que eu ainda tinha esse meu Nintendo 64, eu conheci um menino da minha idade e tinha um PlayStation 2. E a primeira coisa que ele fez foi me chamar pra ir na casa dele pra gente jogar. Eu não conhecia ninguém, eu não sabia exatamente por que eu tava ali, mas eu tava na casa dele. Então a gente começou a jogar, ele me mostrou Resident Evil 4 e sinceramente eu não tava me divertindo muito e pensando em talvez não voltar no dia seguinte, porque, como eu disse, na época eu não era fã de jogos de terror. Percebendo isso, ele perguntou se eu já tinha jogado Crash ou se eu já conhecia. Quando eu respondi que não, ele prontamente pegou o CD do Crash do Insanity, vulgo um dos melhores, se não o melhor Crash que eu já joguei, e eu lembro dele ligando o console e eu ficar completamente fisgado pela trilha sonora incrivelmente marcante desse jogo. Isso aqui é uma obra-prima. E não só a trilha sonora é muito boa, como os personagens são muito engraçados, o início é completamente hilário e a jogabilidade é muito boa. Você se sente livre e você pode fazer o seu trajeto ali. Você pode só ir reto na missão, você pode simplesmente sair procurando os diamantes, você pode pegar todas as maçãs que a gente chamava, eu sei que é um Puff Reach, e você pode ter sua própria experiência. Eu me diverti tanto aquele dia e quando eu vi já tava na hora de voltar pra casa. E aí eu já perguntei pra ele se eu poderia voltar no dia seguinte pra gente continuar jogando mais, porque eu tinha adorado o jogo. E desde então já fazem 13 anos e a gente se conversa até hoje justamente por conta desse jogo. Eu sei que você também provavelmente tem algum amigo que fez por conta de um jogo em específico e vocês só falavam disso. Ou talvez alguma pessoa que você conheceu por algum jogo online e levou pra vida até hoje. Então, por conta dessas experiências e justamente dessa parte artística poder moldar não só por quem criou ela, mas por quem tá consumindo ela, jogos hoje são a minha forma de arte favorita. Enfim, eu sou o Tigas, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Considere se inscrever aqui no canal e compartilhar para quem gosta de jogos, assim como eu. E eu não sei como terminar esse vídeo, então... cavalo.